Olá galera, tudo jóia? Aqui é o professor Aldo Valença de Geografia que vai dar umas dicas hoje a vocês sobre alguns dos temas mais pertinentes referentes ao Enem. Dentro desses temas pertinentes, nós vamos ter o seguinte, o termo a nova desordem mundial. Quando a gente fala sobre desordem mundial, primeiro a gente tem que falar o que é ordem e o que é desordem, né? Esse termo des aí, ele se classifica como uma característica que vai renomear o antigo mundo bipolar. Nós tínhamos um mundo bipolar, onde nós tínhamos o capitalismo e o socialismo. Com a decadência do regime socialista, desde basicamente a década de 70, passando pelos anos 80, o fim do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, a reintegração das Alemanhas no início dos anos 90, o fim do Muro de Berlim, a queda dele em 1989, em novembro de 1989, nós temos também agora o fim da Rússia, aliás, o fim da União Soviética, né, que envolvia a Rússia mais 14 países. Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Quirguistão, Moldávia, Armênia, Geórgia, Lituânia, Letônia, Estônia, Belarus, Bielorrússia e Ucrânia. Então, 15 países, junto com a grande União Soviética, formavam o grande bloco socialista. Bloco este que foi destituído no dia 25 de dezembro de 1991, com o fim da União Soviética, passando a existir a Rússia e os países satélites, os países vizinhos, ok? Então, com o fim do mundo bipolar, nós temos um mundo unipolar, ou seja, nós tínhamos dois polos. Quando um cai, fica um, correto? Errado. Esse mundo, ele mudou da seguinte forma. O capitalismo é extremamente competitivo, certo? Então, nós vamos identificar que esse mundo que era bipolar virou sim, mas com vários polos de poder dentro do capitalismo. Por isso que alguns cientistas políticos, economistas, entre outros, geógrafos, eles trabalham com o termo unimultipolar. Uma grande potência econômica e militar, os Estados Unidos, certo? Um único sistema, basicamente, o capitalismo, porém dividido em três grandes polos de poder, como já a gente vai mostrar aqui para vocês. A zona de influência americana, a zona de influência da União Europeia e a zona de influência da Bacia do Pacífico, também chamado de China, zona de influência da China ou Japão. Então, nós vamos ter aqui a desordem mundial. Porém, dentro desse contexto da desordem mundial, nós vamos ter uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, um mundo unimultipolar, ele passa a conviver com determinadas características que outrora não existiam. Ou seja, o avanço da tecnologia. Hoje, eu estou aqui através de uma filmagem, através de uma mídia digital, que estou tratando assuntos pertinentes para você no Enem. Antigamente isso não era possível. As mídias sociais não tinham o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos em apenas um clicar do seu smartphone, você está conectado com uma pessoa do outro lado do mundo. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, quando o Brasil foi campeão, né, do mundo, da Copa, né, o que foi que aconteceu? Simplesmente o Brasil foi campeão e nós assistimos, nós não, porque eu nasci em 74, né, mas os nossos queridos entes da família assistiam apenas a um replay do jogo. Por quê? Porque as fitas, olha, fita, coisa antiga, vinham do México para cá, para a TV, certo? Uma certa TV. Aí essa certa TV passava a editar e depois jogava esse jogo. Geralmente um dia depois, já sabendo o resultado, pois o rádio transmitia. Somente com o avanço dos satélites, da chamada telecomunicação, comunicação à distância, foi que essa nova ordem mundial passa a ser firmemente voltada para o indivíduo numa sociedade chamada sociedade global ou aldeia global. Vejamos, essa nova ordem mundial, como eu disse, ela se inicia com o fim das duas Alemanhas e o processo de reunificação com a queda do Muro de Berlim. Aí vem uma única Alemanha, que outrora estava dividida em oriental, de regime socialista, e ocidental, de regime capitalista. Aí eu tenho aqui para vocês um termo bem legal. Uma mudança bem sistemática no que aconteceu nessa nova ordem mundial foi que os países outrora estavam divididos da seguinte forma.
Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas ricos. Segundo mundo, todo o bloco dos países socialistas. E o terceiro mundo, o bloco dos capitalistas pobres. Então esse contexto, ele era um tanto quanto assim, vamos supor, não muito organizado. Por quê? Porque o Brasil, mesmo com uma pujança econômica muito grande, estava entre os do terceiro mundo, que faziam uma mistura, por exemplo, entre Brasil e Bolívia. Isso não pode ser de forma nenhuma comparado, mas estava dentro do mesmo parâmetro de comparação. Então, essa divisão de primeiro, segundo, terceiro mundo deixou de existir. Foi uma das características. A partir de então, uma nova divisão foi feita. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Estes subdesenvolvidos ficaram divididos em dois grupos. Os subdesenvolvidos industrializados, ou que depois veio a ser chamado de emergentes, e os subdesenvolvidos não industrializados ou agrário-exportadores. Então, esta característica foi de fundamental importância na origem dessa nova ordem mundial. Foi a troca dessa nomenclatura. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Beleza, fera? Então vejamos. Quando a gente vai passar aqui, eu expliquei para vocês que essa telinha aqui iria surgir. Nós vamos ter, deste lado de cá, na sua margem à esquerda, nós vamos ter o quê? Os países do eixo americano, da zona de influência americana. Aqui ao centro, a zona de influência da União Europeia. E mais à sua direita do vídeo, a zona de influência da Bacia do Pacífico, também chamada zona chinesa ou zona japonesa, inicialmente zona japonesa, pois o Japão foi a grande potência que despertou ainda no século XX, né? No final do século XIX para início do século XX. A China, no período depois da década de 70, 78, 80, começa um processo de industrialização muito pautado no desenvolvimento da ciência, pesquisa e tecnologia. Hoje o Brasil é a grande fábrica, hoje a China é a grande fábrica do mundo global. Por que é a grande fábrica do mundo global? O seu smartphone, se for da marca Apple, 90% de possibilidades dele ter sido feito na China. Se não foi feito aqui em São Paulo pela empresa Foxconn, você vai ter sendo feito pela Foxconn da China. Se não me engano, se não me falha a memória, são 278 periféricos tecnológicos que envolvem um smartphone, como o da Apple. Destes, cerca de 180, 190 são produzidos na China. Por isso que essa grande pandemia do SARS-CoV-2, né, o Covid-19, né, nós vamos ter uma tendência importante no mercado mundial. A China, ela teve que fazer certos esforços para que o processo pandêmico não se espalhasse. Então, fábricas foram paralisadas, o que atingiu toda a gama produtiva de diversas empresas mundo afora. Por quê? Esses periféricos tecnológicos, produtos pré-industrializados, são todos feitos, são todos produzidos aonde? Na China. Desde aquele chaveirinho que tu compra para tua filha, que tem lá os Bicardinhans, que tem lá patrulha canina, aquele reloginho que projeta a imagem da patrulha canina, do Pocoyo, etc., galinha pitadinha, etc. Desde esse relógiozinho que vai custar 10, 15, 20, não sei quantos reais, até o super smartwatch da Apple. Por isso que a China, ela é a que mantém esse nosso planeta dentro do processo produtivo. Então, essa pandemia internacional, de acordo com a OMC, Organização Mundial do Comércio, vai ter pelo menos uma retração, na melhor das hipóteses, de 30% a 37% da retração do comércio mundial. O PIB do Brasil, que deveria ter um crescimento entre 3,2%, há um mês acreditou-se que iria crescer 0,02%. Hoje, o próprio ministro da Economia, o Guedes, ele simplesmente afirmou que não temos mais como crescer. Nós deveremos ter uma queda do PIB nominal do país entre 4,7% e 4,2%. Ou seja, o mundo, nessa nova ordem mundial, está virando uma desordem econômica, não provocado por uma guerra nuclear, nada, simplesmente uma grande hecatombe biológica, podemos assim falar, que foi o Covid, que ele atingiu não somente as pessoas, os lares, as famílias, mas a economia do planeta inteiro, certo? Então foi uma pandemia de origem biológica que atingiu a economia em cheio, certo? Talvez
não tanto quanto a grande crise de 1929 ainda, mas em relação à crise de 2008, com certeza foi bem maior. Aqui nós vamos perceber essa fatia da pizza, não é? Essa fatia, o gordinho adora pizza, né, cara? Então eu coloquei dentro dos critérios para nós analisarmos na nossa aula uma pizza. E que fatias são estas? Os mercados. Você pode perceber que a União Europeia, o NAFTA, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, China, Japão, eles lutam entre si dentro de uma dinâmica internacional do comércio, certo? Esse processo dessa dinâmica internacional do comércio vai fazer com que essa pizza seja fatiada de acordo com os interesses de cada nação, de cada país e de acordo com o grau de competitividade econômica que esta nação, que este país venha a ter. Por exemplo, essa grande pizza aqui, sabemos nós que a fatia dos Estados Unidos é grande, a fatia da União Europeia é grande, porém a fatia da Bacia do Pacífico, China e Japão, eles estão pegando os pedacinhos da União Europeia e os pedacinhos da zona de influência americana, porque a cada dia a China ela vem ganhando mais mercados. A China ela é a principal parceira econômica do Brasil, por exemplo. Nós compramos produtos industrializados e exportamos para eles produtos minerais, produtos agrícolas, pecuaristas e alguns periféricos pré-industrializados. Então nós vamos perceber que dentro desse novo mundo, dessa nova ordem ou desta desordem, lembrando-se o termo desordem, não pelo que está acontecendo hoje, mas pelo que aconteceu com o fim do mundo bipolar. Era muito simples, capitalistas contra socialistas. Aí mudou, agora nós temos só capitalistas, porém estes lutando cada um contra o outro para a retomada de mercados ou então a conquista de novos mercados. Ok, meus queridos? Continuando, vejamos. Nós vamos perceber que essa nova ordem mundial, que começa nos anos 90, né? Início dos anos 90, 1991, 1992, reunificação da Alemanha, fim da União Soviética, beleza. Essa nova ordem mundial passa por uma transformação incrível no início dos anos 2000. Que acontecimento histórico demarcou isso? A guerra contra o terror. O famigerado 11 de setembro, certo? A maior ação terrorista da história da humanidade aconteceu no território dos Estados Unidos. Não foi um país que fez isso, não foi a União Soviética que lançou mísseis, certo? Não foi a China que lançou uma guerra químico-bacteriológica. Não. Foi simplesmente um grupo terrorista que, fazendo-se cumprir o seu diretório fundamental de Osama Bin Laden, que ele prometeu, enquanto vida e dinheiro tivesse, tentaria destruir a economia dos Estados Unidos. Esse era o protocolo fundamental. E a Al-Qaeda, né, significa a base, teve esse contexto. Eles simplesmente, em 2001, fizeram o que ninguém jamais esperava. Os Estados Unidos foram atacados dentro do seu território. Talvez em um filme de Hollywood, mas, politicamente falando, era quase que impossível os Estados Unidos ser atacado dentro do seu próprio território. Estas células terroristas se infiltraram dentro dos estadunidenses e desenvolveram o maior ataque terrorista da história que todos nós conhecemos. A guerra contra o terror começa a partir daí. A nova doutrina Bush, certo? George Wilbur Bush Jr. Juninho, já que o pai dele também foi presidente dos Estados Unidos. George W. Bush, certo? Então vejamos, essa guerra contra o terror, aqui está o World Trade Center, né? Quando um dos aviões toca uma das torres do World Trade Center, que vem do português, né? Centro Mundial de Comércio e coisas afins, nós vamos perceber que essa guerra contra o terror fez com que criasse em todo o planeta, nessa nova desordem mundial, a chamada islamofobia. Acreditou-se que, por ser islâmico, era a favor
da Al-Qaeda? Por ser islâmico, você estava sendo a favor da tortura, por ser a favor de células terroristas. Essa pequena mentalidade, né, pouco utilizada por pessoas mais cultas, ela passou a ser difundida de boca a boca nos Estados Unidos, na União Europeia, e os islâmicos passaram a ter forte repressão. Tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Os cercos aos islâmicos no próprio Estados Unidos, em Nova York, em diversas partes do mundo. Né? Então, nós podemos perceber que dentro dessa nova ordem mundial, um dos acontecimentos primazes para que essa ordem mundial ela fosse estabelecida ou reestabelecida em relação ao mundo bipolar foi justamente a guerra ao terror, o 11 de setembro, o fatídico 11 de setembro, certo? O que é essa globalização e como ela se manifesta? Fera, é o seguinte, globalização é um nome bonito e até relativamente jovem. Ele foi criado nos meios acadêmicos dos Estados Unidos no início dos anos 80, na década de 1980. Porém, como processo histórico, essa globalização tem muito tempo. De acordo com Milton Santos, um dos maiores nomes da geografia do século XX, brasileiro, nordestino, baiano, Milton Santos, junto com Yves Lacoste, desenvolveram estudos onde o mundo poderia ser dividido em aldeias. Daí o termo aldeia global, vem esse termo de aldeia global, que é de McLuhan, sociólogo e filósofo canadense. Então nós vamos perceber que dentro dessa condição de mundo globalizado, dentro dessa aldeia global na qual vivemos, nós vamos ter duas características bem marcantes. Primeira, essa globalização ela não começa com o início do mundo unimultipolar, que é os anos 90, não. A globalização historicamente começa com as grandes navegações marítimo-comerciais dos séculos XV e XVI. Depois, nós temos uma nova fase da globalização, que vai perpassar pela primeira Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, 1776 em diante. Depois nós temos a segunda Revolução Industrial numa terceira fase da globalização. E esta globalização moderna que aqui nós nos encontramos nela, ela tem as suas origens sim, com o avanço das telecomunicações, eletrônica, informática, etc. e etc. Isso se deu basicamente com o fim do socialismo e o avanço do capitalismo e uma maior dinâmica produtiva em todos os ramos da economia. Então, de acordo com Milton Santos, essas globalizações podem ser divididas dessa forma. Porém, o que é globalização? Eu tenho uma pequena definição para você, fera, do que é globalização. Globalização é o processo de integração entre os mais variados mercados, produtores e consumidores, de bens, produtos e serviços. Então, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que a globalização foi dividida em períodos. Porém, esta que estamos, alguns cientistas acreditam que ela se inicie com a nova ordem mundial. Então, por isso que é chamado também de ordem global, ou globalizada. Ok, galera? Continuando. O que é essa globalização e como ela se manifesta, não é? Essa globalização ela se manifesta basicamente a partir da terceira revolução industrial, também chamado de técnico, científico, informacional. Essa grande evolução técnica e científica não começa agora nos anos 90. Ela se desenvolve no período pós-Segunda Guerra Mundial, inicialmente no Japão, com o nome de toyotismo, posteriormente chega ao Ocidente, né? Primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, e recebe o nome de Just in Time, apenas ao tempo. Perdão pelo meu inglês, não ser tão bom quanto o de vocês. Então, nós vamos identificar que dentro desse processo de globalização, né, é de suma importância a terceira revolução industrial. Porém, a gente não pode esquecer da primeira revolução industrial. Vejam, por exemplo, o que eu coloquei aqui neste slide para vocês. Vejam que comparação. Preste atenção, mas preste atenção mesmo. Olha só. Entre 1500 e 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela era de 16 km por hora. Depois, entre 1850 e 1930, a velocidade das locomotivas a vapor chegava a 100 km por hora.
Depois, nós tivemos, a partir da década de 50, os aviões chamados de turbohélice, que viajavam a velocidade de 480 até 640 km por hora. E a partir dos anos 60 em diante, os aviões de passageiros, né, eles já tinham velocidades que passavam dos 800 km por hora. E tinha um avião francês, o Concorde, que foi o único avião de passageiros do mundo a romper a velocidade do som. Ou seja, ele alcançava mais de 1.100 km por hora. Coisa que só é possível com aviões militares, certo? Ele era o único de passageiro que alcançava isso. Então, qual é a ordem das coisas que nós vamos ter que estipular agora? O avanço tecnológico dinamizou os meios de transporte e fez com que os produtos pudessem chegar na sua casa de uma forma mais rápida, simples e prática. Por exemplo, eu disse que no início da aula você pode pegar o seu smartphone e com apenas um simples aplicativo você se conectar com a pessoa que está do outro lado do mundo. Sim, isso é possível, lógico. Então é o avanço de quê? Da eletroeletrônica, da informática ou da telecomunicação. E esse avanço nestas áreas foi crucial, mas eles precisavam de vender os produtos e esses produtos tinham que chegar na sua casa. Então houve um avanço do quê? Dos meios de transporte. Então, eletroeletrônica, informática, telecomunicação, meios de transporte fizeram com que este mundo global, esta aldeia global na qual estamos inseridos, viesse a ter essa dinâmica toda que nós temos hoje. Hoje você está assistindo a uma aula do nosso querido canal 22.2. A partir das próximas décadas, isso vai ser parte da história, pois nós tivemos que nos reinventar, né, no início, né, dos anos 2020 em diante. E esse processo de reinvenção só foi possível porque chegamos a um ponto de que a tecnologia está ao nosso lado, mas também pode trazer aspectos negativos. Então, tudo tem os seus prós e os seus contra. Eu separei aqui algumas vantagens e desvantagens desta globalização, certo? Pontos positivos. Primeiro ponto, importante no combate à inflação e ajudou a economia ao facilitar a entrada de produtos importados. Queridos, queridas, vocês que estão me assistindo, vocês são muito jovens. Porém, na década de 80, final dos anos 80 para o início dos anos 90, se uma pessoa tinha um produto importado, você dizia, fulano, beltrano ou cicrano é rico. Hoje, se você tiver uma coisa importada, só baixe aqui na nossa querida Feira da Sulanca, no Parque 18 de Maio. Você chega lá e compra uma bonequinha da LOL para sua filha. Cuidado, porque tem a LOL verdadeira e tem aquela LOL, podemos dizer que genérica. Não é? Então, nós vamos ter desde o original ao genérico sendo produzido mundo afora. Só que o genérico é crime, tá ligado? Não é isso? Falsificação, tá certo? Então, outro aspecto positivo. O consumidor teve acesso a produtos importados de melhor qualidade e mais baratos, assim como produtos nacionais mais acessíveis e de melhor qualidade. Tem coisa melhor do que concorrência? Tem não. Sabe por quê? Porque o concorrente vai sempre querer fazer melhor do que o seu opositor, certo? Eu vou dar aqui um exemplo, que eu não gosto de dar, de chamar nome das empresas, mas vamos lá. A toda poderosa Apple e a super poderosa Samsung. Aí o que vai acontecer? Nós tivemos aqui no Brasil as Olimpíadas, certo? A Samsung foi a patrocinadora. Aliás, a Samsung ela sempre patrocina as Olimpíadas, né, mundo afora. Então, quando foi a nossa Olimpíada, que a deste ano foi cancelada para 2021, a priori, né, já tinha o Galaxy S20 os Jogos Olímpicos, Olympic Games. Só que o que aconteceu? Quando teve a do Brasil, em 2016, certo? Depois da Copa do Mundo, 7-1, pai amado. Então, em 2016, foi a Olimpíada aqui no Brasil. Aí o que foi que a Samsung fez para combater uma propaganda da Apple? Como os produtos da Apple, na época, não tinham uma bateria muito boa, hoje tem. Hoje as baterias dos iPhones estão bem melhores, porque são feitas pela Motorola. O que vai acontecer? Você tem hoje
um produto de boa qualidade, mas a bateria não era boa. Então foi o que a Samsung fez. Pegou e espalhou cerca de 1000 torres de recarga de celulares. Aquelas torrezinhas que a gente vai nos aeroportos. Você pega o seu celular, tem lá uma chavezinha, você coloca lá para carregar a feixa, porque senão vão levar, né, o celular, fecha e ele fica lá carregando. E boa parte dos pinos de conexão são da categoria proprietário, que são utilizados pela Apple. E em inglês, o meu inglês é péssimo, mas eu vou dizer o que tinha lá em português, né? Falando em inglês, o que tinha em português. A Samsung te dá a energia que os outros não dão. O que isso quer dizer? É o que nós chamamos de propaganda reversa. Eu estou tentando destruir a imagem da outra para construir a minha. Essa é uma característica deste capitalismo globalizado que nós temos. Nós temos produtos importados de excelente qualidade, mas os nacionais têm que ter excelente qualidade, porque senão não vão competir dentro do mercado. Ok, fera? Continuando. As multinacionais, a globalização permite que inventores, certo? E investidores de diversos países, eles tentem fazer produtos cada dia melhores. Investidores investem para que você tenha o melhor. Inventores, cientistas, pesquisadores fazem novas tecnologias para que você a cada dia fique mais apaixonado por elas. Aqui eu tenho potencializar trocas comerciais internacionais, a questão dos blocos econômicos, as trocas comerciais, entre outros. Abrir as portas para diferentes culturas, tradições e possibilidades de conhecer costumes de outros países. Por exemplo, quem é que poderia imaginar o movimento do K-pop aqui no Brasil? Mas esta é a vantagem da globalização. Não se visa somente a questão norte-americana, né? A americanização dos costumes. Hoje se abriu um leque para outros países também, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre as desvantagens deste período de globalização. Um beijo do gordo e a gente se vê na próxima aula.